E o nosso tema de estudo da noite será Existência de Deus. Quem vai nos auxiliar no entendimento desse tema, sobre a luz da doutrina espírita, será o nosso irmão querido e palestrante da casa, Francisco Silva. Francisco, que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez para comemorarmos essa data que é tão importante para todos nós espíritas, que é a data do mês em que Kardec nasceu. Allan Kardec nasceu no dia 3 de outubro de 1804. E a nossa casa faz essa homenagem simples, né? Essa homenagem singela ao codificador da doutrina espírita todos os anos. E nós estamos agora no 5º ano, Mês Espírita Allan Kardec, MEAC. Foi criado este termo pela nossa diretoria. Assim, meus irmãos, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, ele, como nós sabemos, era um pedagogo, né? Antes de codificar a doutrina espírita, ele já tinha fama lá em Paris. Então, quando em 1854 ele ouve falar das mesas girantes ou mesas falantes. E foi então que ele foi convidado para que ele pudesse assistir um desses eventos. Mas a princípio ele se recusou a comparecer a uma dessas reuniões. Porém, quando um outro amigo seu, o professor Fortier, o convidou, ele resolveu comparecer àquela reunião para averiguar o que realmente estava acontecendo. E em ali chegando, ele percebe que as mesas realmente se movimentavam, se moviam de um lado para outro e respondiam a questionamentos. E ele então ficou intrigado com aquilo que estava ocorrendo. Por quê? Que lei é essa? Será que força estranha é essa que faz com que essas mesas pareçam ter vida fictícia? Será que é uma força energética? Será que é uma força magnética? E foi então que foi revelado a ele que a força que movimentava as mesas era a força espiritual. Eram os espíritos que, usando os fluidos dos médiuns que ali estavam e também os próprios, davam vida fictícia àquelas mesas e elas respondiam aos questionamentos que eram feitos. E foi então que, a partir desses estudos, ele vendo que aqueles fenômenos eram importantes, que aquilo era uma lei da natureza, ele resolveu se aprofundar nesses estudos. E aí foi que no ano de 1857, ele publica o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, contendo 501 perguntas. E a segunda edição foi publicada em 1862, com 1019 questões. Mas nós sabemos que a humanidade sempre teve a preocupação de saber quem nós éramos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nos criou. Essas perguntas nos acompanham desde muito tempo. Os filósofos, os estudiosos, os cientistas sempre se interrogaram
a respeito dessas questões. E Kardec, então, traz de maneira clara e precisa esses conhecimentos. Quem somos nós? No Livro dos Espíritos diz que nós somos um espírito encarnado. Então, todos nós que estamos aqui, ocupando um corpo físico, nós somos um espírito imortal. O que vai morrer é apenas o nosso corpo. O nosso espírito, ele continua numa outra dimensão, porque ele não morre nunca. Muitas vezes nós queremos, para resolver problemas, dificuldades, desafios, tirar até a nossa vida. Porém, nós não morreremos, porque nós fomos criados por Deus, sendo seres imortais. E nós temos muitas vivências, muitas existências, cada um de nós já teve. As experiências que nós temos hoje vai nos enriquecer cada vez mais. Então a gente veio do mundo espiritual e nós vamos voltar para esse mundo quando terminar a nossa existência corpórea. Porque nós temos um tempo de validade aqui na Terra. Então nós saímos do plano espiritual com um planejamento de tanto tempo de vida na Terra. E após cumprir-se esse tempo, nós vamos retornar ao mundo dos espíritos, porque nós somos espíritos. Então, de onde nós viemos e para onde nós voltamos, né? E aí, mas quem nos criou? Quem nos criou foi Deus, né? Deus Todo-Poderoso criou a todos nós. E Kardec, meus irmãos, muito sabiamente, no Livro dos Espíritos, na primeira questão, ele interroga a espiritualidade a respeito de Deus. Que é Deus? Ele queria saber. O que é Deus? E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Essa inteligência máxima, a inteligência maior de tudo, a inteligência maior do universo e a causa primeira de todas as coisas. Quando nós vemos um efeito e que nós vamos investigar qual a causa daquele efeito, geralmente nós encontramos essa causa em Deus, o nosso Criador. Então, essa inteligência máxima nos criou e nós também temos o atributo da inteligência, porque nós somos seres inteligentes, todos nós. Mas, como é que nós podemos comprovar a existência de Deus? No Livro dos Espíritos, Kardec faz esse questionamento. Como é que nós podemos comprovar a existência de Deus? Então ele pergunta: onde nós podemos ter a prova de que realmente Deus existe? E os Espíritos respondem: no axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Então, quando nós observamos, por exemplo, o universo, quando nós observamos o céu, as galáxias, as estrelas, os sóis, nós vamos entender que uma força inteligente criou tudo isso, porque todo esse universo não pode ter sido criado pelo homem, que tem uma inteligência limitada. Então, essa força que criou todo esse universo e que também nos criou é Deus. Então, esse axioma é que a ciência usa para comprovar as coisas. Então, Kardec tinha esse raciocínio lúcido, onde ele mostrava, através do pensamento científico, que Deus criou todo o universo. E aí, meus irmãos,
Allan Kardec continua a questionar, porque ele sempre perguntava cada vez mais para que pudesse ficar bem claro aquilo que ele perguntava para o nosso entendimento. E ele pergunta: que consequências se pode tirar do sentimento intuitivo que todos nós temos da existência de Deus? Todos nós temos esse sentimento, algumas traduções falam em instintivo, da existência de Deus. Todos nós trazemos em nós. Então, o sentimento intuitivo da existência de Deus, nós já trazemos de maneira inconsciente, que foi desenvolvido através das nossas reencarnações. Então, às vezes alguém pergunta: como é que você sabe que Deus existe? Nós sentimos que Deus existe. Então, essa intuição, esse sentimento íntimo que nos dá a certeza, é importante para todos nós. Mas às vezes, em razão das nossas imperfeições, a gente ainda coloca dúvidas se Deus existe ou não. A gente vê cientistas, pensadores, filósofos, questionando a existência de Deus. Será que Deus existe mesmo? E aí tem uma historinha que ela é muito interessante, que conta-se que nós podemos entender Deus por 3 perspectivas. Conta-se que Buda estava reunido com os seus discípulos. Buda foi um dos iluminados que esteve aqui na Terra, também com o objetivo de esclarecer a humanidade. Foi um dos enviados de Deus também. E aí, Buda estava reunido com os discípulos, quando um homem se aproximou dele e perguntou: Deus existe? E ele olhou para aquele homem detidamente e respondeu: Deus existe. Aquele homem foi embora. Mais tarde, se aproximou um outro e perguntou para ele de novo: existe Deus? Ele olhou detidamente para aquele cidadão e disse para ele: Deus não existe. E o homem foi embora. Mais tarde, aparece um outro com a mesma pergunta: Deus existe? Ele olhou e falou assim: você vai decidir se Deus existe ou não. Então ele deu 3 respostas diferentes para a mesma pergunta. Um dos discípulos que se encontrava ali se aproximou dele e perguntou: mestre, mas como é que pode você dar 3 respostas diferentes para a mesma pergunta? E ele respondeu: é porque são pessoas diferentes. Cada uma delas vai chegar a Deus pela sua maneira. Cada uma delas vai buscar o Pai de maneira diferente. Uns porque creem, outros por negar, e outros porque têm ainda dúvidas. Então, às vezes, pode ocorrer essa situação conosco, dependendo da situação que nós estejamos vivendo. Muitas vezes a gente duvida do Pai e faz vários questionamentos a respeito da situação. Outro dia nós assistíamos a um podcast e um psicólogo, a gente via que a intenção dele era boa. E ele falou assim para aqueles que estavam entrevistando ele: eu não acredito em Deus. Aí o entrevistador perguntou: por quê? Porque a gente fala que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, que Ele é justo e bom.
por que então que a humanidade está sofrendo? Por que tanta morte? Por que tanta dor, tanto sofrimento? Será que Ele não está vendo? Por que que Ele não faz alguma coisa para solucionar esses problemas? Então a gente via aqui no sentimento daquele homem, ele fazia esse questionamento com um certo pesar. E a doutrina espírita, meus irmãos, vem dizer para nós que Deus é justo, que Ele é um Pai de bondade e de misericórdia, e que se está ocorrendo alguma situação, algum problema, alguma dificuldade com qualquer um de nós, é porque nós, quando estávamos no plano espiritual, nós pedimos para passarmos por essas provas, para que a gente se melhorasse, passássemos por algum sofrimento, por alguma dor, para que a gente pudesse também compreender o outro, para que nós pudéssemos evoluir. Porque às vezes, meus irmãos, a gente sabe que não é fácil a gente passar por dificuldades e por problemas. E é nesse momento que está sendo testado a nossa fé, a nossa confiança, aquilo em que nós dizemos acreditar. Porque às vezes a gente fala que acredita, mas no momento que nós somos provados, que nós somos colocados à prova, às vezes a gente vacila diante daquela situação. E a gente fica realmente questionando, mas onde está Deus? Será que Ele não está me vendo sofrer? Será que Ele não está me vendo passar por esses problemas tão graves? Pela perda de um ente querido, daquela pessoa que eu amava e que nesse momento não faz mais parte da minha convivência? Por que, Deus? Então, meus irmãos, a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, vem nos trazer todas essas respostas racionais para que nós possamos entender a justiça divina e não acharmos que nós somos injustiçados. Mas Kardec, ainda dentro dessa questão aqui das provas da existência de Deus, ele faz uma outra pergunta, né, que é muito interessante. Esse sentimento íntimo, né, ele falou que todos nós temos esse sentimento, não poderia ser fruto de estudos, de um ensinamento, né? Porque às vezes a gente pode, né, a gente pode ter estudado e, através do estudo, nós entendemos que Deus existe. Através do conhecimento que nós temos, nós podemos entender que Deus existe. Ou então, nossos pais nos ensinaram desde pequeno que Deus realmente existe. Mas os Espíritos respondem: se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Os Espíritos nos dão respostas muito interessantes. Se fosse fruto de ensino, por que existe esse mesmo sentimento nos nossos selvagens? Porque quem ensinou para eles? Os selvagens estavam isolados em determinado local, nas florestas, não tinham esse conhecimento, mas eles sentiam a presença de Deus. Talvez não com essa palavra que nós conhecemos, mas eles adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam os fenômenos da natureza, adoravam a natureza. Então esse sentimento ninguém ensinou para ele. É exatamente porque nós trazemos, né, como já foi dito, em nós esse sentimento. E aí, meus irmãos, Kardec então pergunta a respeito, dando continuidade, a respeito dos atributos de Deus. Porque nós
na nossa limitação, nós dizemos que Deus é poderoso, Deus é infinito, é imutável, é imaterial, soberanamente justo e bom. Esses são os atributos que nós, na nossa limitação, damos a Deus, porque nós achamos que esses atributos são os máximos. Mas Ele tem muito mais atributos, né? Muito mais qualidades, que nós ainda não conseguimos entender, dada a nossa condição de imperfeição ainda. Nós, seres em evolução, não conseguimos entender ainda essa inteligência suprema, essa inteligência maior. Então nós achamos vários atributos e dizemos que Deus tem todos esses atributos. Já é uma evolução. Então, Ele é único. Nós sabemos que Deus é único, né? Se houvesse outro Deus, né, o universo estaria dividido, porque um faria uma lei, outro faria outro, mas Ele é único. As leis de Deus são perfeitas. Então, Ele tem esse atributo da unidade. Então, e aí, Ele é imutável, porque as leis de Deus não mudam. Então, nós conhecemos, né, através da revelação de Moisés, que Moisés nos trouxe, né, o Decálogo. Então, desde que ele nos trouxe o Decálogo, que até hoje, aquelas leis que ali se encontram, nós vemos que são leis imutáveis. Lá, ele nos diz: não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, e outras que ele colocou para nós, né? E veio Jesus e falou que Deus é um Pai de amor e de misericórdia. Mas Moisés, pela necessidade e pelo tempo em que ele viveu aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, entre um povo rude, um povo violento, agressivo. Então ele criou leis para limitar essa agressividade, essa violência. E ele disse que Deus era aquele ser que punia, aquele ser que castigava quem errasse, aquele pai que era violento, que era agressivo com aqueles que cometiam erros. Ele não admitia de forma nenhuma que seus filhos cometessem erro. Quando Jesus fala que Deus é de bondade, o que é que nós entendemos? Que Deus é um Pai de bondade, o que é que nós entendemos? Que a partir do momento que nós fomos evoluindo intelectualmente e moralmente, nós fomos entendendo que aquilo que Moisés havia colocado naquela época teve sua validade, mas que o nosso entendimento ainda era muito pouco. Mas quando nós encontramos Jesus, nós entendemos que agora essas ideias, esse pensamento havia mudado. E aí nós passamos a compreender melhor Deus, nosso Pai de bondade, que Ele não nos castiga. E Allan Kardec fala que Ele é essa inteligência máxima, essa inteligência maior. E aí, meus irmãos, Deus é soberanamente justo e bom. Esse atributo é muito importante. Porque se Ele é justo, e muitas vezes nós, passando por tribulações, e às vezes a gente acha que está sendo injustiçado por Deus, então a gente, sabendo desse atributo que Deus é justo, a
gente sabe que Ele não vai cometer injustiça conosco. De maneira nenhuma. Se eu estou passando por uma fase difícil na minha vida, não é porque Deus está me castigando ou Ele está me punindo porque eu cometi um erro. Isso não é verdade. Se Ele é um ser soberanamente justo, Ele não comete injustiça com seus filhos. Ele permite que nós, como já falamos, ao escolhermos a passar por determinadas provas e a passar por expiações, porque nós temos a liberdade de escolher, para quê? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer mais rapidamente. Porque quando nós enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades, nós aprendemos com essas experiências. Porque às vezes a gente pede para Deus nos dar uma virtude, mas Deus não tem um programa que vai colocar na nossa mente para que a gente, eu vou colocar esse programa aqui de virtude na sua consciência para que você agora aprenda que você precisa perdoar, por exemplo. Não. Ele coloca situações na nossa vida para que a gente aprenda a perdoar. Nos coloca em conflito, né? Uns com os outros, às vezes, para que a gente aprenda a resolver aqueles problemas. E dali a gente saia melhor e tenha aprendido com aquela experiência. Então, meus irmãos, esse aprendizado a gente vai ser experimentado na prática. Não é na teoria. A teoria a gente já sabe. Mas nós precisamos praticar para que ele fique bem sedimentado no nosso comportamento. Então, Ele é um Pai soberanamente justo e bom. E essa bondade, por que Ele é bom? Porque Ele nos dá outras oportunidades na vida. Se nós erramos, Ele nos dá a oportunidade de reparar os nossos erros, nos dando uma outra chance de nós reencarnarmos, para que a gente possa corrigir, para que a gente possa fazer diferente daquilo que nós fizemos numa situação anterior, para que a gente não cometa o mesmo erro em nossas vidas. Então, essa bondade, né, além de Ele permitir, né, que nós tenhamos essa oportunidade de reparar, Ele ainda nos auxilia através dos benfeitores espirituais, através dos nossos anjos da guarda. Ele permite que os nossos anjos guardiães nos ajudem, que os espíritos familiares nos ajudem, para que a gente realmente consiga vencer essas dificuldades e essas provas pelas quais todos nós passamos. Nós sabemos, meus irmãos, que nos dias de hoje nós estamos passando por muitas provações, né? Mas nós não devemos nos desesperar e nem buscar o sofrimento maior por estarmos passando por essas dificuldades. Porque nós sabemos que tudo vai passar. Mas é importante que mesmo que a gente esteja sofrendo, mesmo que a gente esteja caído, a gente possa se levantar. Cada vez que nós cairmos, que nós possamos nos levantar. Porque a queda faz parte do caminho, faz parte do nosso aprendizado. Às vezes nós aprendemos a caminhar há muito tempo, mas muitas vezes a gente ainda leva tombo e a gente ainda cai. E a gente levanta e continua. Então, se às vezes nós estivermos passando por problemas emocionais, por problemas físicos mesmo, por problemas morais, vamos levantar a nossa autoestima, vamos ter esperança de dias melhores, porque nós somos esses espíritos
que estamos aqui exatamente para esse aprendizado. Não vamos perder a nossa fé, a nossa confiança no Pai, porque Ele ama todos nós. Todos nós somos amados por Deus. E Jesus, nosso Mestre, nos disse que nós somos a luz do mundo. Às vezes a gente não acredita no que Jesus disse. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. A gente não acredita. Às vezes, quando aparece uma situação difícil, a gente se entrega, a gente reclama, a gente fica queixoso, não vai dar, vai ser difícil para mim, eu não consigo sair dessa situação. Mas Jesus nos mostrou que não é assim, que nós precisamos ter essa coragem e essa fé, principalmente no momento atual. Não vamos perder essa confiança no Pai, que é todo-poderoso e que ama cada um dos seus filhos indistintamente. E é assim, meus irmãos, que essa doutrina de amor, que nos esclarece, vem nos dizer para que a gente não perca essa nossa fé, para que a gente não perca essa nossa confiança naquele que nos criou e naquele que quer somente o nosso bem. E que Deus continue nos amparando agora e sempre. E assim seja.